Sem marcador. Tocar 2 vezes para ativar, marcadores disponível. Use o gesto deslizar para cima e para a direita para conferir. Saudações em Cristo Jesus, amado e queridos irmãos, queridas irmãs, onde você se encontra neste momento, em qualquer parte deste planeta Terra. Que a paz de Deus esteja com você. Não importa o nome que você dá a Ele, mas Ele é um Deus único, onisciente, onipresente, onipotente. Deus de amor, que nada existe fora deste amor. Se você está conosco pela primeira vez, seja bem-vindo. Muito obrigado por estar conosco. Mas não esqueça de escrever aí na nossa página. Nós não somos um grupo religioso. Nós não somos igreja, nem casa espírita. Somos um grupo de estudo, de pesquisa. Nós pesquisamos o Evangelho de Jesus na luz da doutrina dos Espíritos. Nós sempre explicando. Sabe por quê? Na luz da doutrina espírita, é a única doutrina que não tem separação, não tem preconceito. É a única que nós encontramos para ser ecumênico, porque nós somos o grupo ecumênico do caminho do amor. Nós estamos fazendo o estudo Vida Além da Vida. Nós vamos estudar as 13 obras básicas do Espírito de André Luiz, psicografado por Francisco Cândido Xavier. Nós já gravamos 51 capítulos do Nosso Lar, o primeiro livro. Já tem filme. Se você quiser assistir, é o Nosso Lar. Agora nós estamos gravando já o segundo livro, que é Os Mensageiros. Também tem filme. É o Nosso Lar 2, Os Mensageiros. No vídeo anterior, nós gravamos capítulo 06. Então, depois de uma advertência profunda, sobre a responsabilidade daqueles que estavam ali fazendo o curso. Terminou o discurso, então, Aniceto deu oportunidade para que o grupo se conhecesse. Tem um tempo para que conheça os colegas de estudo. André Luiz percebeu que 2 senhoras com o rapaz aproximou de Aniceto e pediu para ele: nós precisávamos da sua ajuda. Ele então atendeu carinhosamente e ela disse: sobre a reencarnação do meu filho Otávio. Aí ele disse: irmã, para a reencarnação é necessário um estudo completo das vidas anteriores dele. Lembra da passagem de Paulo? Ao homem está ordenado morrer uma vez só, depois do juízo. Quer dizer, o homem anterior morreu. O espírito estava ali. Agora é a hora de julgar ele, para ver em qual família, em tipo de corpo ele voltaria. Por isso estão aí fazendo o estudo. André Luiz achou interessante, curioso. Então pediu para Vicente, seu amigo, me apresenta, você conhece ela? Apresenta para mim. Aí Vicente levou até ela, apresentou, lhe cumprimentou. Aí André Luiz perguntou: poderia me explicar qual é o motivo dessa ansiedade de a reencarnação do seu filho, Otávio? Aí ele tomou a frente e disse: eu mesmo posso explicar para você, porque você talvez esteve no planeta, no corpo físico, e não passou pelas experiências que eu passei. Eu estudei aqui.
voltei. Lembra que nós dissemos que tem o estudo dos católicos apostólicos romanos, tem o curso dos evangélicos protestantes, né? E o que eu entendi que nessa anterior, ele foi como evangélico, porque ele disse que era estudioso do evangelho. Ele tinha uma evidência que os espíritos superiores manifestavam visivelmente a ele, orientava ele. E mesmo assim, ele caiu. Dizia, minha irmã, o poder, a glória, a oportunidade dos bens e patrimônio é a pior que pode acontecer numa aprovação. E então disse ele, depois de quase 40 anos, desencarnei, voltei para cá. Fui recolhido no nosso lar. Aqui eu fiz um curso de 30 anos. 30 anos, você já pensou, minha irmã? 30 anos. E quando eu souberam da minha dificuldade, 6 amigos, 6 espíritos, que estavam já com bastante elevação, mas eles tinham algo ainda para cumprir na Terra. Algum karma, né? Algum erro que eles cometeram no corpo físico, e eles precisavam completar esta causa para ele, então, subir para um mundo mais superior. Então eu disse a ele, olha, nós ajudamos você e você nos ajuda. Então combinaram. Eles estudaram durante 30 anos. Então a tese era esta. Quando ele foi reencarnar, o mentor explicou para ele, olha, você vai ser agora, vai entrar na escola espiritista. Você vai ser espírita. Com a mediunidade para trabalhar. Mas nessa encarnação, não está marcado na sua encarnação o casamento. Sabe por quê? Às vezes o casamento atrapalha. Lembra do Chico Xavier, Edivaldo Pereira Franco, Manduce, Madre Teresa de Calcutá, Francisco de Assis. São espíritos missionários que não casaram. Porque o casamento poderia... Não que o casamento não é bom, porque atrapalharia a missão dele. Então ele disse que ele veio. Nasceu no lar, onde, com essa mãezinha, né? E com essa amiga que se prontificou a ser mãe dele na Terra. Se houvesse encarnação para ele voltar novamente. Ela nasceu no lar. Ela era uma cristã, espírita cristã. Criou ele dentro da doutrina dos espíritos. Mas aos 14, 15 anos, ele começou a se desviar. Aí ele teve alguns problemas, começou a estudar. Então, quando ele tinha as visões, ele achava que era alucinação. Então, ele procurou o médico. Aí o médico aconselhou dele, olha, eu acho que o seu problema é falta de sexo, sexualidade. Aí ele começou, então, a sua vida na sexualidade. Aí ele se entregou. Você percebe, minha? Este é o caminho da sombra. Sempre procurando algo para desviar. A mãezinha dele desencarnou. Aí o pai ficou viúvo, com 3 crianças. Depois de 2 anos de viuvez, o pai dele casou novamente com uma outra irmã, que era uma madrasta que tratava ele com carinho, mas ele não tratava ela sempre com rusidez, sempre rude. Não se conformava com ela ser pegada no lugar da mãe dele. E com essa madrasta, o pai teve mais 3 filhos. Percebe, minha irmã? Não era 6 irmãos lá? 6 espíritos que pediu ajuda dele? Estava na família dele. Com alguns anos, 2 anos depois, o pai desencarnou.
a madrasta ficou viúva. Aí ela pediu, implorou para ele: me ajuda eu tratar dos seus irmãos. Aí ele disse assim: eu não, eu vou perder minha mocidade para tratar do filho dos outros? De maneira nenhuma, eu vou cuidar da minha vida. Aí se entregou. E ela então começou a lutar, trabalhar para cuidar das 6 crianças, cuidar dos 3 filhos dela e dos 3 enteados. Percebe? Eram 6 crianças. Então ela foi pego por a hansemia, a lepra. Foi internada no leprosário. Ele então caiu fora, disse: eu não quero ficar com filho de ninguém, não. Então aquelas 6 crianças, então não tinha quem cuidasse dela, foi obrigado o juiz colocar ela no orfanato. Ele então se entregou no mundo. O que aconteceu? Aí ele começou a, sabe aquelas pessoas que namoram um e namoram outro? Aí teve um problema com uma jovem que a família obrigou a ele casar com ela. Acontece que nesse erro, nesse trama das trevas, nasceu uma criança. Só que essa criança era um obsessor do passado, um espírito trefoso, que ele se ajuntou com a mãe, que era também um espírito atrasado, então infernou a vida dele. Aí fez então ele desafastar mesmo dos seus irmãos, e ele não foi contaminado por enfermidade e desencarnou. Agora ele estava aí outra vez novamente. Então, percebe, minha irmã? Pela segunda vez, ele tinha caído. André Luiz pensou e disse: poxa, agora eu entendo a preocupação do nosso irmão Aniceto. Realmente é uma responsabilidade muito grande. Então, aí entra o medo, né, minha irmã? Porque quando está lá é tudo, é bem bom, né? Tem visão de tudo, ampla conhecimento, né? Mas quando entra na carne, sente o choque da matéria, percebe o que a carne, o prazer momentâneo que a carne pode dar, é aí que o espírito se perde. Por isso, querido irmão, querida irmã, se você tem uma missão, por menor que seja, luta, minha irmã, se esforça. Se você não sabe o que fazer, ore, pede ao Senhor Jesus: Senhor, me orienta, me ajuda. O Jesus, ele nos prometeu que nunca nos deixaria só e desamparado. Então, André Luiz percebeu que os olhos do Otávio estavam cheios de lágrimas. Ele abaixou a cabeça e começou a chorar. André Luiz, então, o abraçou, tentando passar para ele uma energia, né? Uma força. E ficou algum tempo abraçado com ele, e ele chorando no ombro de André Luiz. A sua mãe aproximou, afagou-lhe os cabelos, pôs a mão na fronte dele e disse: filho, não se desespera, não se preocupa. Nosso Senhor Jesus Cristo, ele nos garantiu que nunca nos deixaria só, órfão ou desamparado. Ele nunca vai nos desamparar. Tenha certeza, tudo vai dar certo. Minha irmã, não se preocupa com a sua dificuldade, com seus problemas. Não se julga inferior, não se julga menos do que o outro. Você, meu irmão, você, minha irmã, que às vezes pensa até de desistir da vida, não desista não, filho. Espera, amanhã será um novo dia. O choro pode durar a noite toda, mas a alegria sempre virá ao amanhecer. Ao amanhecer surge uma nova aurora.
A aurora começa a despontar a luz, vai clareando, 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 até tornar um dia perfeito. Quando torna esse dia perfeito, aí nasce o sol da justiça. Tenha paciência, espere um pouquinho mais. Tenha paciência. Tenha paciência, espere um pouquinho mais, que o sol da justiça vai nascer na sua vida. Minha irmã, meu irmão, nós nascemos para ser felizes. Deus nos criou para a felicidade. O mal, a sombra, quem coloca na nossa vida somos nós mesmos. Lembra da palavra do nosso irmão? Nós não precisamos se preocupar em lutar contra o mal, não. O mal foi vencido na cruz do Calvário. O Senhor Jesus veio e venceu por nós lá na cruz. Agora o que nós temos que fazer é nos esforçar para permanecer firme na promessa, na missão que coube a nós. Não olha para a esquerda, não olha para a direita, olha para frente. É o caminho certo. Se tem alguma dúvida, faça um comentário nos nossos estudos. Pergunte, nós responderemos no próximo vídeo. Esse é o nosso papel, de ajudar, porque nós estamos aqui para isso, para ajudar e ser ajudado. Ajudando você, nós ajudamos a nós mesmos. Saudações em Cristo Jesus, nosso Mestre e Senhor. Eu sou Francisco Pedro, eu sou um administrador desse grupo. Estou à sua disposição. Saudações, luz, paz e liberdade.